Quero agradecer a Ravena Castro, Liana Paiva Dias, Franci Teixeira. Que bom ter um time majoritariamente feminino novamente. Eu e o Franci tiramos o chapéu. Paridade. Não, maioria. Não, maioria. Ontem também o time feminino foi maioria. Raniele Veloso ao vivo, direto de Brasília. A Rani já está ali conversando com a fonte dela, a gente está vendo ela falando conosco e mexendo ali no WhatsApp. Rani, tem deputado do Progressistas? Como é? Não entendi. Você falou criticando ou elogiando o Lula? Elogiando, viu, Ari? Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Liana, Ravena, Franci. Olha, Ari, o discurso de hoje do presidente Lula foi um recado direto para o Congresso Nacional, dizendo que quer ter a melhor relação que já teve com o Legislativo. Claro, diferente da fórmula usada por Dilma Rousseff, que terminou com o impeachment da ex-presidente. Lula precisa do Legislativo, que não é a maioria ali pelos partidos que formaram a sua base, pelo menos na campanha, mas que ele pretende ampliar e já está conseguindo com a União Brasil e o PSD. Ele disse que orientou, na verdade, todos os ministros que recebam todos os deputados e senadores, inclusive da oposição, para que eles possam contar com o voto deles. E depois desse discurso, eu pedi a avaliação de um deputado do Partido Progressistas, que é a oposição, e o PP aí do Piauí, principalmente porque Ciro Nogueira, que é o presidente nacional da sigla, é do Estado e convocou, né, arregimentou esses parlamentares para fazerem a oposição. Mas parece que só Júlio Arcoverde, deputado federal eleito, vai fazer esse trabalho junto com Ciro, porque Átila Lira, filho, vocês vão escutar agora, disse que esse discurso de Lula é corretíssimo e caminha para o entendimento do PP com o governo Lula 3. Vamos escutar. Em relação ao pronunciamento do presidente da República, onde ele declara que deve ter um ótimo entendimento com o Congresso Nacional, e isso recomenda aos ministros, acredito que foi um ótimo passo para que a gente possa ter um Congresso Nacional e a Presidência da República, um alinhamento para que a gente possa fazer com que o Brasil avance. Em relação ao progressista, Partido Progressista, hoje existe um debate interno, onde caminha para o entendimento com o governo. A gente hoje está focado na eleição para a presidência da Câmara e o PT é parte fundamental nesse processo. Então, existe um debate, não tem nada oficialmente ainda, mas a maioria do partido caminha para o entendimento com o governo. Mas isso a gente discutirá em breve, nos próximos dias. Raniele, e agora eu quero que os nossos cientistas aqui comentem esse tópico da Raniele. Assim, Franci, eu lembro que você mesmo chegou a se referir ao deputado Átila Filho como 09. E aí eu explico. A bancada do Piauí é formada por 10 deputados federais. 8 deles são da base. Só 2 não são. Júlio Arcoverde e Átila Filho do Progressistas. Então nós temos do 01 ao 08, são os deputados de Rafael. E aí a gente apelidou carinhosamente, viu, Rani, o Átila Filho de 09. E ficou falando 09, que a Rani traz aí a confirmação de que ele deve ser o 09, Franci. Sem dúvidas, Ari. O Átila Filho, ele defende o legado do pai, do Átila Lira, mas estará no primeiro mandato na Câmara Federal. Inclusive, na última conversa que eu tive com o Átila Lira, ele já teve um discurso para um alinhamento com o presidente Lula, que é preciso dialogar, que o foco é ajudar o Estado do Piauí, ajudar através de emendas, através de um diálogo com o governo federal para que obras possam ser viabilizadas no Estado. Então não é de se estranhar esse posicionamento do Átila Filho, tendo em vista que ele já demonstrava, já dava sinais de que dialogaria bem com o governo do presidente Lula. E pensando, inclusive, no mandato dele, em fazer um bom trabalho, ele está corretíssimo ali, porque apesar de ter sido eleito e eleito com um montante alto de votos, ele precisa mostrar trabalho, mostrar serviço na Câmara Federal, tendo em vista que é o seu primeiro mandato. Olha, eu quero registrar aqui que a secretária estadual de Esportes, Josiane Marques Campelo,
está assistindo, elogiando que a maioria é de mulheres hoje. O novinho da Risoleta, o 30º vereador de Teresina, também está nos assistindo. E a nossa querida Kátia D'Angeles. A Kátia D'Angeles está perdoada por ter pego falta hoje. Já já vou compartilhar sua foto. É uma foto quentíssima, Raniele, Liana, França e Ravena. Já já a gente mostra. Vamos continuar falando desse tópico da Rani. Liana, uma postura do Átila Filho que não me surpreende, por quê? Já na campanha, ele não pedia votos abertamente para o Bolsonaro. E quando o prefeito dele era do Lula, ele dizia, tudo bem, desde que vote em mim, então não surpreende. Não surpreende, o próprio Átila, pai, né, já foi um aliado político do PT aqui no Piauí. Lembrando que esse movimento de adesão do Progressistas é nacional, né? A gente já sabe de, enfim, parlamentares, mais de 40, pelo menos, já estão aí dentro dessa base, né, do governo federal, inclusive negociando cargos com conhecimento de Ciro Nogueira, que diz que vai se manter ali na oposição, mas que não pode impedir, né, que esses parlamentares negociem cargos e, enfim, ocupem até espaços, né, no governo de Lula. Como dissemos, isso faz parte da atividade política. Portanto, não há nada de muito exagerado nessa postura de Átila, né? Vamos esperar agora o Júlio Arcoverde. Agora eu devolvo a pergunta para você, para a Raniele, para a Ravena e para o Francis. Será que podemos ter Júlio Arcoverde aliadíssimo de Ciro Nogueira nesse movimento? Olha, essa pergunta é para a Ravena, porque a Ravena está dos dois lados. Ela é jornalista de formação, já trabalhou como jornalista, mas é também política. Por isso que ela está aqui. Ela está dos dois lados do balcão. E aí, o Júlio, olha, o Júlio é outra coisa. O Júlio, gente, ele é uma espécie de irmão de Ciro Nogueira. Você apostaria nisso, Ravena? Na política, eu digo que tudo pode acontecer. A tendência agora não é haver uma baixa, é haver praticamente um esvaziamento da oposição. A gente percebe que o Ciro Nogueira ele continuou defendendo o Bolsonaro, mesmo depois da derrota, ele que foi ministro-chefe da Casa Civil, mas o Progressistas é outra coisa, como você bem citou, Ari, e eu acredito que isso pode acontecer, até porque no passado já foram aliadíssimos ao PT, e a qualquer momento eles podem estar voltando e alguém precisa abrir a porta para que o restante termine de sair, até o senador Ciro voltar, que também pode acontecer, alguém precisa abrir o caminho. Eu acredito que o Júlio pode ser essa pessoa. Eu creio que essa possibilidade do Júlio Arcoverde compor com o governo Lula vai depender muito da avaliação do governo Lula. Se o Lula fizer uma boa gestão e posteriormente, daqui a alguns meses, estiver bem avaliado junto à população, pode ser que essa mudança aconteça. Com o ex-ministro Ciro, eu já não vejo essa possibilidade, porque essa porta não está aberta do lado do PT, do lado governista. Poderia ser reaberta, mas é muito complicado. O próprio Wellington Dias já sinalizou que é um caminho sem volta. Agora eu tenho uma foto de $1 milhão. Ari, a foto... Ari, pois não, Rani, pois eu não. queria concluir, porque eu fico aí distante de vocês, não consigo visualizar. Mas eu queria concluir falando que essa não é uma postura só do Partido Progressistas, é uma postura do Centrão. Claro que Lula não vai ceder cargos no governo neste primeiro ano para esses partidos que estavam na coligação de Bolsonaro, tanto o PP, quanto o PL, quanto os republicanos. Mas a gente percebeu um movimento desses partidos do Centrão, que tem um caráter totalmente pragmático, aliados do atual governo, se forem favorecidos, já pulando a barca. Começou pelo Republicanos, que foi o primeiro partido a reconhecer o resultado das eleições no segundo turno, inclusive, né, parabenizando o Lula. Depois, a gente viu aquela ação do PL, questionando o segundo turno das eleições. Republicanos e PP retiraram o corpo fora, pediram para ser retirados da ação. E agora, além do PP, que a informação que a gente tem aqui no Congresso Nacional é que no primeiro ano permaneça independente em 70% e 30% totalmente oposição, e Júlio Arcoverde estaria nesta oposição. A última vez que eu falei com ele, ele disse que seria oposição aos dois governos, tanto de Rafael quanto de Lula, pelo menos nesse primeiro ano. No segundo ano, a gente já vai esperar uma postura diferente do Partido Progressistas. E o PL de Bolsonaro, a informação também que eu tenho é que o próprio Valdemar Costa Neto tem conhecimento da situação do partido no Nordeste, e no Nordeste o PL deve ser, sim,
um aliado de Lula e esses parlamentares do PL do Nordeste devem ter uma maior facilidade, pelo menos na liberação de emendas do governo. Cargos, nesse primeiro momento, não. Olha, e eu vou mais longe. Se o Valdemar da Costa Neto liberar o PL para compor com a oposição no Nordeste, o deputado estadual Fábio Xavier retoma o controle da sigla. E a presidente estadual, jornalista Samanta Cavalca, deve migrar para o Progressistas, caso o PL volte a ser aliado do PT no Piauí. Já o vereador de Teresina... Celebrare. Só concluindo, já o vereador de Teresina, Leonardo Eulalio, o caminho dele é o Republicanos, pelo menos por enquanto. Pois não, conclua. Você lembrare que assim que o resultado do segundo turno, né, ocorreu, eu falei para você, inclusive no Boca de Sapateiro, né, que esse movimento de Fábio Xavier era esperado. Pois é, um encontro deve acontecer em Brasília nos próximos dias. Talvez ainda neste mês de janeiro, para que eles possam selar esse retorno. E a Ranieri... Mas quando ele estiver aqui, aí eu vou falar para vocês, Pronto, vou fazer era isso que eu ia dizer. Direto lá do PL. Quando houver essa reunião, a Ranieri vai cobrir aqui para o Grupo Meio Norte. Coloca aí, Juliana, a foto que a nossa cientista Kátia D'Angeles conseguiu de agora no Tribunal de Justiça, onde o presidente Hílio de Almeida tomou posse. Para você que está na Rádio Jornal 90.3, nós mostramos na foto, em primeira mão, o aperto de mãos de 2024 entre o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, e o presidente e o vice-governador do Piauí, ex-presidente da Assembleia, Temístocles Sampaio. O próprio Hílio de Almeida observando como testemunha, e nós temos doutor Pessoa, Temístocles apertando as mãos. Este aperto de mãos, Franci Teixeira, significa uma reaproximação entre MDB e doutor Pessoa ou é apenas um gesto de cordialidade? É apenas um gesto de cordialidade. Eu não acredito que o Temístocles Filho se reaproxime politicamente do prefeito da capital, o doutor Pessoa. A gente sabe ali e vê nos bastidores, percebe que ficou um certo trauma, uma rusga nesse processo de saída do prefeito da capital, doutor Pessoa, do MDB, especialmente pelas falas, pelas afirmações do prefeito doutor Pessoa à época, que cobrava um papel de protagonismo dentro do MDB. O MDB, que é um partido histórico aqui no Piauí, tem um número robusto de filiados e lideranças políticas muito importantes que já estão dentro do MDB há muito tempo, há décadas. Então ele cobrava esse protagonismo, não foi dado, saiu do partido, ficou ali uma rusga, ele se reaproximou já do Marcelo Castro, mas do Temístocles Filho, eu creio que seja apenas cordialidade. Olha só, nós temos a Solange